Nesta sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou que o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, preste depoimento à Polícia Federal no âmbito das apurações envolvendo o senador Marcos Duval, que foi alvo de busca e apreensão na quinta-feira. A data para a oitiva ainda será marcada. Este será o quarto depoimento de Jair Bolsonaro à Polícia Federal somente neste ano. Nas outras 3 vezes, o ex-presidente foi esclarecer sobre os atos do dia 8 de janeiro, sobre as joias oferecidas pela Arábia Saudita e também sobre o cartão falso de vacinação. Para começarmos os pingos nos is, sempre com análises aprofundadas, Tiago Pavinato. Pavi, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Queria, claro, sua análise, sua avaliação acerca dessa autorização, determinação para a tomada de novo depoimento de Jair Bolsonaro no âmbito das apurações que investigam esse caso do senador Marcos Duval. No que Jair Bolsonaro pode colaborar com a justiça, hein, Pavi? Afinal de contas, né, Carniato? A gente é pago para isso. Boa noite. Boa noite, Mota. Boa noite, Dantas. Boa noite, Trindade. Trindade, que eu esqueci de dar boas-vindas ontem de volta. Tava com saudade do Zé Maria aqui nos Pingos nos Is. Boa noite à nossa audiência, que nos gosta, que nos desgosta, mas que está aqui para ouvir as nossas análises. Bom, ontem nós tivemos este episódio das buscas e apreensões, ao todo 3, em endereços do senador Marcos Duval, eleito pelo partido Podemos do Estado do Espírito Santo. Isso se deu em razão de uma publicação de documentos que, supostamente, são documentos da BIM que estavam em seu poder e que mostravam que o Gabinete de Segurança Institucional e todo o governo federal já sabia da potencialidade violenta das manifestações do dia 8 de janeiro. E ele tirou uma conclusão precipitada, sem lastro, nas fotos parciais de documentos supostamente da BIM que ele tirou, dizendo que a viagem de Lula para Araraquara foi uma fuga, enquanto que nós sabemos, a assessoria de imprensa já tinha divulgado a sua agenda em Araraquara e já havia sido publicado, inclusive, por veículos de comunicação no dia anterior. Por isso, Marcos Duval, ele passa a ser investigado por divulgação de segredo, que é um crime do Código Penal, está lá no artigo 153, e é um crime que passa a ser uma ação penal que não necessita de representação para ser aberta, porque afeta a administração pública. A partir desta divulgação de segredo, ele passa também a ser investigado por associação criminosa, ou seja, dele fazer parte com 2 outras pessoas, porque a associação criminosa são 3 pessoas ou mais para o cometimento de crimes, ou, alternativamente, a organização criminosa, que são 4 pessoas ou mais para o cometimento de um crime cuja pena ultrapassa o mínimo de reclusão de 4 anos, que é um pouco mais sério que a associação criminosa, e também pelos crimes dos artigos 359L e 359M, ambos do Código Penal, que é o atentado com violência e grave ameaça contra o Estado Democrático de Direito, ou a tentativa com violência e grave ameaça de depor um governo legitimamente eleito. Bom, eu me pergunto aqui se esta investigação ela tomou rumos que costuram esta investigação, que foi deflagrada ontem com as buscas e apreensões, com aquilo que Marcos Duval já havia revelado há alguns meses, quando ele fez aquela live na calada da noite, falando que o presidente Jair Bolsonaro se reunira com outro deputado e que o plano era gravar o ministro Alexandre de Moraes para implicar a sua imparcialidade e trazer à tona uma suspeição ou outro tipo de impedimento para tocar o inquérito dos atos antidemocráticos e também para compor a turma que vai julgar as pessoas que estão sendo denunciadas, agora processadas e serão julgadas pelo STF por conta dos crimes cometidos no 8 de janeiro. A oitiva do presidente Jair Bolsonaro, com base nas publicações feitas de Marcos Duval ontem, parece não fazer sentido.
Afinal de contas, o presidente Jair Bolsonaro já foi ouvido com relação às falas de Marcos Duval, as anteriores, e esta exposição de supostos documentos da ABIN não guardam absolutamente nenhuma relação com o presidente Jair Bolsonaro. Ou nós temos informações outras que não vieram à tona e que as fontes também não revelaram, ou isso parece um desvio de rota. Afinal de contas, esses documentos revelados no Twitter do senador Marcos Duval são documentos emitidos na constância do mandato presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva e não de Jair Messias Bolsonaro. São documentos que trazem um descritivo sobre as manifestações de insatisfação popular com relação às eleições de 2022 a partir do dia 3 de janeiro. Lula tomou posse no dia 1º e que vão até o dia 8 de janeiro, dia do cometimento desses diversos crimes. Portanto, querer ouvir o presidente Jair Bolsonaro em razão desses documentos divulgados pelo senador em seu Twitter, divulgação esta que foi cancelada e seu Twitter foi bloqueado, então ninguém mais tem acesso. Querer ouvir o Jair Bolsonaro só aumenta mais o calor desta discussão, somente faz aumentar a insatisfação popular diante de decisões judiciais com relação ao 8 de janeiro, haja vista que o presidente Jair Bolsonaro vai ser ouvido. E o presidente Lula? E o ministro, que era chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, que protege a presidência da República, e G. Dias, general G. Dias, não vai ser ouvido? E o chefe da ABIN não vai ser ouvido? Parece muito estranho, ao menos a população brasileira que ignora o inteiro teor desta investigação, ouvir que Jair Bolsonaro vai ser ouvido mais uma vez, enquanto G. Dias e Lula não foram ouvidos nenhuma vez, enquanto o ministro da Justiça não foi ouvido nenhuma vez, e tudo isso alimenta e faz crescer na boca esse sabor de injustiça e parcialidade. Por que é que Bolsonaro vai ter que ser ouvido em razão de documentos da ABIN que supostamente foram emitidos na constância do mandato de Lula, e Lula se mantém intacto, intocável, juntamente com o seu corpo de ministros que, presumidamente, teriam ciência desse conteúdo? Fica mais essa dúvida e aumenta mais um grau a insatisfação do povo com relação à parcialidade dessas investigações. Tiago Pavinato, muitas pessoas que nos acompanham aqui pela internet colocam justamente no chat, corroboram com a sua defesa, ou pelo menos com o seu levantamento, e defendem que Lula e G. Dias também sejam ouvidos pela Polícia Federal. Vamos seguir com as análises dos nossos comentaristas? Capital Federal, José Maria Trindade. Zé, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Queria pedir a sua avaliação sobre essa nova determinação para tomada de depoimento do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Há algum elemento que possa complicar Jair Bolsonaro ou mesmo Marcos Duval neste caso? Queria escutá-lo. Mais um depoimento e uma caça ao Bolsonaro, é isso que está acontecendo, né? Muito boa noite, Daniel, boa noite, Dantas, está aqui em Brasília junto comigo. Boa noite, Pavinato, também senti muita falta de todos vocês aqui. Boa noite, Mota, boa noite a todos que nos acompanham, você que nos acompanha sempre aqui. Olha, esse novo depoimento, além de desnecessário, ele faz parte de um processo político. Só o depoimento é uma tentativa de constrangimento, é uma tentativa de reduzir a importância de um ex-presidente da República. Todos os países tratam os ex-presidentes da República como figuras que devem ser respeitadas, e é por isso mesmo que se tem um salário, se tem assessores para o ex-presidente da República. Afinal, ele detém ali, além de segredos da República, ações que ele tomou quando estava na presidência da República, e por que não? Representa sim a institucionalidade, um ex-presidente da República. Eu até costumo dizer que não deveria
autorizar um presidente da República, como nos Estados Unidos, a se candidatar de novo depois da reeleição, e muito menos a deputado, senador. Eu acho que qualquer coisa que um presidente da República faça depois de passar pelo Palácio seria reduzir o seu tamanho. Estão fazendo isso com o ex-presidente Jair Bolsonaro de uma forma muito cruel. Essa quantidade de depoimentos, por que tantos depoimentos? Para que ele vá à Polícia Federal e tire a fotografia, a imagem dele chegando, ou seja, desgaste e desgastando uma ideia. Centram no ex-presidente Jair Bolsonaro para desgastar uma ideia que já é a maioria no país, que é uma ideia que apoiou o ex-presidente. Ele não estava sozinho quando foi eleito, né? E levando em consideração o que aconteceu, existe uma tese, né, do domínio do fato de que o chefe, ele sabia ou deveria saber de tudo, né? Essa tese foi levantada durante o mensalão, para exatamente pegar o José Disseu, mas que não chegou a Lula. Lula era o chefe. Ele deveria saber do mensalão, deveria ou sabia do mensalão, mas não chegou a Lula. Então veja como a mesma tese do domínio do fato é analisada de uma forma quando se trata de uma pessoa e de outra pessoa quando é analisado diferente. Ou seja, tudo vira depoimento de Jair Bolsonaro. Ele não estava em todos os lugares. Normal que se preste depoimento, desde que seja quando houver uma necessidade. E se tem que prestar depoimento Jair Bolsonaro, tem que também chamar o Lula e outros para prestar depoimento, para dar explicações. Essa história não tem pé nem cabeça. Eu posso aqui fazer um testemunho. Logo depois das eleições, durante uma solenidade muito importante na Marinha, o então presidente, não era ex-presidente, o então presidente Jair Bolsonaro foi me cumprimentar e me disse: vou entregar um país bem melhor do que recebi. O Brasil não merece passar pelo que está passando. E se referindo exatamente à vitória de Lula, dizendo que ia entregar o poder. Se ele me falou isso de uma forma muito convincente, não tinha, não havia e não houve nenhuma, vamos dizer, regimentação de golpe ou coisa parecida, como estão criando aí nessas últimas embalagens e versões. Agora continuamos na capital federal. Cláudio Dantas com a gente. Dantas, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Também queria pedir sua análise acerca dessa autorização, determinação do Supremo Tribunal Federal para a tomada de depoimento de Jair Bolsonaro. Vai ser o 4º depoimento do ex-presidente da República. Os outros 3, Dantas, relembrando também a nossa audiência. O caso das joias sauditas, os atos do dia 8 e ainda o cartão de vacinação. O que mais Jair Bolsonaro pode revelar agora em relação a esse caso que envolve o senador Marcos Duval? Bem-vindo. Boa noite, Daniel. Boa noite, Pavinato, José Maria, Mota e toda a nossa audiência. Olha, é curioso, né? Porque a gente está vendo aí uma série de investigações que tem como alvo o mesmo grupo político e como investigadores os mesmos investigadores. Tá? Então, você tem aí o delegado Shor, que é responsável por todas essas investigações e que a cada semana sim, semana não, tem uma convocação, como você bem mencionou, para que Bolsonaro preste depoimento. É muito na linha do que fica a sensação, na verdade, de uma situação de tentativa de desgaste político, de criação realmente de um cenário, de um ambiente político de desgaste, de enfraquecimento da figura política de Jair Bolsonaro, que está prestes a ser julgado lá no TSE. Né? Então, a gente tem um elemento novo nessa frente aí de investigações, que é a CPMI do 8 de janeiro, que acabou, dias atrás, de aprovar um requerimento para quebra de sigilo do telefone, né, do celular de Jair Bolsonaro. E aí eu me pergunto por que o Alexandre de Moraes, porque o ministro Alexandre de Moraes não fez essa quebra antes, por que a Polícia Federal não solicitou essa quebra, ou se solicitou, o ministro não deferiu, no âmbito justamente das investigações que correm na Justiça. Porque agora a gente tem uma quebra de sigilo que ela acontece meramente ali a partir de um pedido de um parlamentar, com a aprovação do colegiado, e numa investigação que é eminentemente política. Só que elas caminham juntas.
Até agora, todos os depoimentos que foram prestados pelo ex-presidente me parece que não acrescentaram muito na investigação. Qual é o problema dessas investigações? São investigações que elas atingem ou elas cercam o entorno do Bolsonaro. Mas não há até agora nenhum elemento que o coloque na cena do crime. Essa é uma obviedade, né? Não tem. Imaginem, nós tivemos uma quebra de sigilo do celular do Mauro Cid, no âmbito judicial do STF, em que as mensagens, as ligações, as chamadas telefônicas, elas foram monitoradas desde 2019. Então, se você tem 4 anos em que o principal assessor do Jair Bolsonaro, do presidente da República, teve uma devassa nas suas contas de telefone, nas suas mensagens, nas suas chamadas. E me parece que, considerando que o que veio à tona até agora, me parece que não há nada envolvendo diretamente o presidente da República. Então, eu me pergunto, assim, você quando solicita um depoimento de uma autoridade, especialmente de um ex-presidente, você precisa ter elementos mínimos que coloquem, né, indícios, que a gente chama, indícios de prova, indícios que façam sentido nesta investigação, no envolvimento, né, desta figura para a investigação. Porque senão o sujeito vai lá, ele vai responder o quê? O que ele vai dizer sobre o Marcos Duval? O Marcos Duval teve acesso de que maneira ele pode ser questionado? É o básico de uma investigação. Você precisa que o sujeito esteja envolvido para você questionar esse envolvimento. Olha, nós temos aqui uma prova, né, ou pelo menos aqui uma mensagem indicando que você disse isso e aquilo. Você confirma, né, essa mensagem? E pelo que a gente tem até agora dessas investigações, não há uma única mensagem que envolva o Jair Bolsonaro nessas, vamos dizer assim, nessas articulações que foram feitas, né? Ou seja, Duval com o Daniel Silveira, seja aí o Mauro Cid com outros assessores, com, né, conversas aí de um com o outro. E então fica realmente meio fora de propósito você convocar o presidente para um depoimento, sendo que você não tem nada contra o presidente, contra o ex-presidente, você não tem nada. Isso vale para qualquer réu, para qualquer investigado. Você chama, você convoca, porque é aquele momento fatídico. Devo lembrar aqui que na Lava Jato o Lula só foi convocado para uma audiência quando já havia investigação com todos os elementos lá, as perícias feitas, as diligências cumpridas, vários elementos de prova, indícios daqui e dali, planilhas, quebras de sigilo. Quando você tinha todo esse arcabouço de provas, né, fático, né, você convoca então para que ele preste esclarecimentos sobre aquilo, porque senão você vai perguntar sobre o quê? Sobre terceiros. Então, infelizmente, a condução dessas investigações, ela acaba deixando essa margem para questionamentos, que são questionamentos que precisam ser feitos naturalmente, até que de fato surjam elementos, se é que esses elementos vão surgir. Tá certo, agora a gente vai ao Rio de Janeiro, lá está o Roberto Mota. Mota, seja muito bem-vindo, inclusive várias pessoas concordaram com o que disse o Cláudio Dantas, dizendo que não vem elementos para justificar esse novo depoimento de Jair Bolsonaro. E você, Mota, o que acha? O que poderia justificar esse novo depoimento de Jair Bolsonaro à Polícia Federal? Seja muito bem-vindo. Boa noite, Daniel. Boa noite, meus colegas. Boa noite, nossa querida audiência. Esse é o 4º depoimento do presidente Bolsonaro à Polícia Federal somente esse ano, né? Ele já foi chamado para falar sobre o 8 de janeiro, sobre as joias das Arábias e o cartão de vacinação. Misturar política com polícia é uma coisa perigosa. É o que está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos. Curiosamente, o ex-presidente Donald Trump foi indiciado na semana passada porque teria na sua casa documentos confidenciais do governo americano. Uma das advogadas do ex-presidente Trump deu a seguinte declaração: estamos em um ponto de virada na história da nossa nação. A acusação contra um importante adversário político
é o tipo de coisa que você vê em ditaduras como Cuba e Venezuela. Lá é comum que candidatos rivais sejam processados, perseguidos e presos. A advogada diz que o indiciamento de Trump mostra um padrão duplo no sistema de justiça, porque democratas como Hillary Clinton e o próprio presidente Joe Biden fizeram a mesma coisa que Trump fez e ainda não foram processados. Um senador chamado James Vance disse o seguinte: Donald Trump é apenas a vítima mais recente de um departamento de justiça que se preocupa mais com a política do que com a aplicação da lei. O Departamento de Justiça, que corresponde ao nosso Ministério da Justiça, continua o senador, persegue os cristãos por sua defesa pró-vida, mas permite que criminosos caminhem impunes por nossas ruas. Deve ser insuportável viver em um país assim.